Amém, irmãos? Espero que vocês estejam bem, vivendo suas lutas, mas também suas vitórias, né? Sendo alimentados e guiados por Deus. Então, para a gente avançar, para não perder muito tempo, queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo de 1 a 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, de 1 a 10, eu vou ler na versão NVT. Se a sua versão for um pouco diferente. Amém? Acharam? Podemos ler? 1 de Samuel, capítulo 3, versículo de 1 a 10. Segundo o Moisés pediu para repetir. Amém. Tudo certo aí, Moisés? Tudo? Então tá bom. A palavra do Senhor diz assim: Enquanto isso, o menino Samuel serviu ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras, e as visões não eram comuns. Certa noite, Eli estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: Estou aqui. Ele se levantou, correu até onde estava Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Mas ele respondeu: Meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez e novamente disse: Samuel. Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: Vá, deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Amém? Que Deus nos abençoe na leitura e na compreensão da sua palavra. Amém? O tema para essa mensagem é: Deus tem algo a dizer. Amém? Deus tem algo a dizer para nós, todos nós. Eu vou falar com metade daqui da igreja, acho que vai saber, vai entender. Porque o ano era 1983. Eu já era nascido, mas era um menino ainda. Em 1983, não aqui no Brasil, mas lá na Rússia, tinha um agente da base militar chamado Stanislav Petrov, bem nome de russo, né? Petrov. E ele era o responsável em monitorar ataques nucleares. E qual era a função desse homem? Diante dele tinha uma tela, ele precisava ficar monitorando se por um acaso os Estados Unidos iam mandar algum míssil. E a função dele era, se houvessem mísseis sendo atacados em direção à Rússia, ele tinha que apertar o botão para que os mísseis nucleares que estavam na Rússia fossem em direção aos Estados Unidos. E um belo dia ele estava lá monitorando e ele viu 4 pontos de luz no radar. E o protocolo é: apareceu essas luzes, aperte o botão para que os mísseis nucleares vá em direção a esses mísseis.
e a Rússia contra-atacasse os Estados Unidos. E um belo dia isso aconteceu. 4 luzes no radar apareceu. E o protocolo era: não pense, aperte. E quando apareceu, ele estava ali com uma equipe, e a equipe percebeu que as luzes começaram a tocar e falou: Stanislav, aperta o botão. E naquele momento ele parou. E a sua reação automática não foi apertar o botão. Ele parou e ele ficou pensativo. E ele pensou dentro de si: não vou apertar o botão. E aí aquela pressão em cima dele: aperta o botão, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E ele não apertou o botão. E ele disse: eu não vou apertar o botão. Eu vou confiar naquilo que eu estou entendendo de fazer. Pois bem, ele não apertou o botão e alguns minutos depois percebeu-se que era um ataque não falso, mas enganoso. Porque o satélite acabou pegando um reflexo do Sol e esses reflexos do Sol acabaram interferindo no satélite e ali naquela mesa onde ele monitorava. Uma voz que ele ouviu evitou uma catástrofe. Talvez nós nem estaríamos aqui hoje para contar essa história. Talvez o mundo não seria mais o mesmo se ele tivesse apertado aquele botão. E passados-se anos, ele foi entrevistado, ele ganhou alguns prêmios, e ele disse que quando ele estava ali, onde tudo diante dele dizia que era para ele apertar, ele disse assim que uma voz disse para ele não apertar. E aí, antes que você espiritualize e diga assim: nossa, foi a voz de Deus que falou para ele não apertar, pode ser que sim, nós não sabemos. Mas ele disse assim: uma voz dentro de mim me dizia que era para eu entender que, apesar do protocolo, algo estava errado. Então eu me baseei naquilo que eu carregava. E eu não apertei esse botão. Moral da história, que quando a gente ouve uma voz certa, a gente evita muitos problemas. Quando a gente ouve uma voz certa, a gente acerta em muitas coisas. E é sobre isso que eu queria compartilhar com os irmãos, a partir desse texto que nós lemos. E é um texto que está no meu coração já há alguns meses. E há alguns meses eu tenho me debruçado nesse texto, quase que semanalmente, para entender um pouco mais daquilo que Deus tem a comunicar ao meu coração. Quero compartilhar isso com vocês também. Irmãos, chega um ponto da vida que a gente começa a compreender algumas questões um pouco mais claras. Isso dá-se a maturidade, isso dá uma série de fatores, né? Mas a gente começa a entender que muitos problemas que a gente julga ser relacionais, espirituais, emocionais, na verdade são problemas auditivos. Parece que é emocional, parece que é espiritual, parece que é financeiro, parece que é existencial, mas eles são problemas auditivos. Às vezes nós temos dificuldades de ouvir o outro, de ouvir a Deus, que é sobre isso que nós vamos falar. E a gente automaticamente põe na conta da circunstância, mas não põe a culpa nos nossos ouvidos. Então, para ser mais direto, os nossos ouvidos, muitas vezes, eles estão surdos para ouvir a voz de Deus. Ensurdecidos em ouvir aquilo que Deus tem a dizer. E quando eu coloquei o tema dessa mensagem, que Deus tem algo a dizer, irmãos, na verdade o tema é só para você saber o que eu vou falar. E se eu não falar aquilo que eu disse no tema, você me cobra no final. Mas o tema é para isso. A gente fala o que nós vamos dizer. Então, põe isso no seu coração. Deus tem algo a dizer para você. Deus tem algo a dizer para mim. E quando eu passo a ouvir a Deus, não como um evento, mas como uma rotina, a gente evita problemas. A gente entra em portas, a gente sai de portas, a gente anda segundo a sua vontade e o seu querer. Mas voltando ao assunto dos nossos problemas,
temos a classificar e a culpar as circunstâncias. E os nossos problemas, muitas vezes, eles são auditivos. A base da nossa relação com Deus, irmãos, é ouvi-lo. E a voz de Deus, não dá para entrar muito no assunto. A voz de Deus é muito mais do que um som que o seu ouvido consegue captar. E quando Deus fala conosco, a intenção de Deus nunca é naquela intenção de ser ouvido. Porque nós homens às vezes temos aquele desejo de ser ouvido. Você precisa me ouvir. Você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Porque às vezes é uma necessidade de ser visto, ser reconhecido, ser aplaudido. Mas quando Deus fala, não há em Deus essa intenção de que Ele seja, eu preciso ser ouvido. Na verdade, quando Deus fala, tem mais a ver com o cuidado dele para conosco, do que propriamente pelo seu ego, querendo falar e nós, como filhos, precisando ouvir. Então, vá caminhando por isso aqui. A voz de Deus é cuidado. A voz de Deus é zelo. A voz de Deus não é imposição, não é querer que você faça o que Ele quer. Tudo que Ele nos fala exige apenas uma coisa dEle. Exige que eu e você o ouçamos. E sempre entendendo, Deus está falando porque Ele ama. Deus está falando porque Ele direciona. Deus está falando porque Ele quer que eu viva o melhor que Ele tem para mim. E muitas vezes as respostas para os nossos conflitos é ouvir a Deus. E eu vou tentar explicar de uma forma mais ampla, porque é muito genérico falar isso, né? Ouvir a Deus. Mas a gente vai chegar lá. Mas na voz de Deus há amor. Quando a gente ouve Deus, há amor, há cura, há direção, há provisão, há graça, há perdão, há reconciliação. Quando eu ouço Deus falar, todas essas coisas estão passando por mim e eu passo a viver se eu não estou vivendo. E há momentos que eu e você, nós somos assim. Há momentos que nós ansiamos intensamente que Deus fale aquilo que está no meu coração. Essa é a base da nossa oração. Essa é a expectativa que temos quando a gente vem a um culto. Embora o pastor Nilson foi muito claro, o culto é para o Senhor, não é o culto à personalidade, a mim. Então não sou eu que tenho que ser servido, é o Senhor que precisa ser adorado. Mas a gente sempre vem nesse momento, porque o momento da palavra é o momento de Deus falar ao nosso coração. Mas a gente sempre vem assim, Senhor, que as minhas orações sejam respondidas, baseada naquilo que está no mais profundo do meu coração. Mesmo que a resposta que Deus venha dar seja negativa, ou não tão positiva assim, no fundo eu quero que Deus responda aquilo que está no meu coração e que eu tenho pedido a Ele. Mas a gente para pensar muito pouco que existe algo que está no coração de Deus e Ele quer falar conosco. Porque quando eu falo assim, Deus, fale comigo, eu estou pedindo para que Deus reaja a uma situação. Mas eu estou falando de Deus agir e não reagir. E quando Deus age, é algo que Ele quer dizer, não é o que eu quero ouvir. Claro que eu quero que Deus fale aquilo que eu tenho colocado diante dEle. Mas eu estou falando de algo que Deus vem falar comigo, que eu não estou esperando. Algo que Deus venha falar comigo, que não tem nada a ver com a bagunça que pode estar a minha e a sua vida. Que talvez não tenha nada a ver com aquilo, com o problema que você está passando, que eu estou passando. Mas é uma voz que vem e traz paz em tudo, e traz sentido a tudo, e organiza tudo, até esse algo que não tem nada a ver com aquilo que Deus diz. Sabe aquela brincadeira, confundir alhos com bugalhos? Às vezes eu estou falando alho, e Deus fala bugalho, mas o fato de Deus dizer já organiza aqui. Mas a gente não para pensar isso, que sempre é Deus diz aquilo que está no meu coração. Mas a gente deve orar ao Senhor, dizer, Senhor, fala aquilo que está no seu coração para mim. Deus tem algo a dizer? Tem, mas o quê?
o que Ele quer dizer, e não como uma resposta, uma reação, àquilo que eu quero. E eu não estou julgando aqui se o que você quer, o que eu quero é nobre ou não, é bíblico ou não, mas eu estou falando de Deus comunicar ao meu e ao seu coração o que Ele quer falar, que pode ser muitas vezes um encontro de dois mundos. O que você quer que Deus fale é justamente aquilo que Ele quer dizer, mas Deus tem algo a dizer. Então, irmãos, o Deus que se revela na palavra, nessa palavra que a gente lê todos os dias aqui, Ele é um Deus pessoal. E por ser um Deus pessoal, Ele é um Deus relacional. Isso nós já sabemos, mas não custa nada lembrar. Ele se relaciona conosco. Então, quando Deus se relaciona conosco, por ser relacional, Deus não vem falar conosco apenas só de coisas que são universais e atemporais. Eu vou explicar. Quando Deus fala com os seus filhos, Ele não está falando de coisas universais e atemporais. O que é universal? O que é para todo mundo. O que é atemporal? Todo o tempo. Não perde, não tem prazo de validade. Um exemplo, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. É universal, Deus amou todo mundo. E deu o seu Filho. Ô irmãos, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É universal e atemporal, é para todo mundo e é para todo sempre. Deus não fala só nessas coisas. Deus também fala em questões pessoais, circunstanciais. Deus fala de coisas do nosso dia a dia, trabalho, relacionamentos, alianças, sociedade, estudo, saúde. E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos. Que o que Deus quer dizer não é só em questões universais, nem atemporais, mas é de coisas circunstanciais e pessoais. O que você está vivendo, o que eu estou vivendo. Deus tem esse interesse em comunicar conosco sobre isso. Por quê, irmãos? Porque nele há pensamentos, sentimentos e vontades. Porque Deus é um ser, é uma pessoa. E nele há sentimentos, pensamentos e vontades. Aí a pergunta é: quais são os sentimentos, os pensamentos e as vontades que Deus tem para mim e para você? Quais são os sentimentos, pensamentos e vontades que Deus tem a nosso respeito? E eu não estou falando no coletivo aqui, o que Deus tem para nós como igreja, mas o que Deus tem para você, para mim, para sua casa, para o seu futuro, para a sua semana, para o seu ano. Essa é a grande questão. Mas antes de entrar no texto, eu queria só explicar para os irmãos o contexto que a gente leu aqui. Samuel é filho de Eucana e Ana. Ana era estéril, não podia ter filhos, como grande parte das mulheres do Antigo Testamento viviam esse problema. E ela, num dia de quebrantamento e oração, no templo, na casa do Senhor, ela disse: se o Senhor me der um filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor. E naquele dia, voltando para casa, a Bíblia vem dizer que o Senhor colocou graça sobre ela, ela voltou para casa e engravidou. O bebê nasceu, cresceu, mamou, e na época de desmamar, ela entregou o filho ao sacerdote Eli, como promessa, cumprimento da sua promessa. E Samuel passa a viver no tabernáculo, como aprendiz do sacerdote Eli. E lá ele viveu. E lá ele cresceu como um menino que ia servir no templo. E a Bíblia vem dizer que, em paralelo a esse crescimento de Samuel, e quando a gente lê esse texto que lemos, Samuel devia ter na casa dos 12 a 15 anos. Então, passado-se a sua primeira infância, sua segunda infância,
entrando na adolescência, a Bíblia vem dizer que Samuel estava vivendo um declínio espiritual. O povo não ouvia Deus. A Bíblia vem dizer que as visões eram raras e Deus pouco falava. Voz. E o povo vivia uma crise, primeiro pelos sacerdotes, porque o sacerdote ele era relapso e omisso com relação ao pecado dos filhos. Os filhos eram corruptos, eram sacerdotes corruptos, e Deus não estava falando mais. As pessoas não tinham mais a capacidade de ouvir Deus falar. E o povo vivia em extrema desobediência. Então Eli era um homem apático e estava vivendo a sua vida. E é nesse contexto. E por que Deus já não falava, irmãos? Deus não falava porque o povo não ouvia. E aqui já é uma grande lição para nós. Deus não fica falando se aquilo que Ele disse no início a gente não põe em prática. Então Deus não vai ficar falando. Porque se Deus disse o ponto A, Ele não vai falar o ponto B. Se o ponto A eu e você não aplicamos. Então por que Deus não falava? Primeiro, o povo não queria ouvir. Segundo, porque os sacerdotes não estavam nem aí para Deus. Não estavam ouvindo. Estavam vivendo a sua religiosidade e a sua forma. E é nesse cenário que Deus rompe o silêncio. É nesse cenário que Deus fala com um menino de 12 a 15 anos. Embora é bonito ver um menino de 12 anos ouvindo a Deus. Isso, na verdade, é uma vergonha para o sacerdote Eli. Porque o que Deus disse para Samuel era para Eli estar ouvindo. Mas por conta da sua apatia, Deus falou, então tá bom. Então eu vou falar, mas vou falar por meio de um menino. Então a beleza está aqui, Deus romper esse silêncio todo, mas veja, é por conta de uma apatia de uma pessoa. E nisso é bom porque Deus, quando tem que falar, Ele fala. Ele quebra os protocolos. Ele fala. Então eu não pretendo, irmãos, entrar no conteúdo exatamente daquilo que Deus disse para Samuel, porque é um conteúdo de juízo. Então eu não quero ser teológico no texto, mas eu quero usar esse texto, não como um pretexto, mas na verdade como uma lição para nós, daquilo que Deus pode falar ao nosso coração. Então eu não quero focar no que Deus disse exatamente, mas como Deus criou um caminho para falar ao coração de Samuel, que é esse mesmo caminho que Deus pode criar para falar ao meu e ao seu coração. Porque Deus tem algo a dizer. Amém? Deus tem algo a dizer. Como já foi dito no início, Deus é um Deus pessoal, relacional, e Deus tem algo a dizer, porque Deus não fica olhando a humanidade sentado no seu trono com um balde de pipoca, como eu e você fazemos, maratonando série. Deus não fica assistindo, olha ali, a guerra, ali o desemprego, ali o divórcio, olha ali a perdição. Não, Deus se envolve. Deus se envolve, irmãos. Deus se envolve, por isso que Ele fala, por isso que Ele comunica. E se Deus faz isso com a humanidade, que ainda está debaixo da sua graça e do seu alvo de salvação, quanto mais a nós, os seus filhos. Eu não sou melhor daquele que está lá fora, mas eu tenho o privilégio de ser filho, eu e você, porque confessamos a Cristo. Então Deus está assistindo a humanidade, mas Deus está assistindo eu e você. Deus está olhando para mim e para você. Então, como Pai, Ele deseja nos dar direcionamentos para a vida. Sabe aquele, vou te dar um toque? Quem já teve um amigo assim, deixa eu te dar um toque? Você está com um bafo. Quem já? Não precisa levantar a mão. Aquele amigo que dá um toque assim, o seu zíper está aberto. Ou você está falando alto. Você está, segura um pouco. É mais ou menos isso. Como um pai fala para o filho, filho, segura, Deus quer dar uns toques para a gente. Porque a gente não pode viver assim, sem dar atenção para aquilo que Deus tem a dizer. Então, antes de entrar diretamente na aplicação do texto,
Eu queria frisar 3 coisas importantes aqui, que eu, quando estava lendo, eu percebi. Primeiro, Samuel não conhecia Deus. Mesmo servindo de aprendiz, mesmo acendendo a lâmpada, apagando a lâmpada, o texto que diz que a lâmpada do Senhor ainda estava acesa, era um processo litúrgico. A lâmpada é como se fosse um candelabro. Mesmo ele fazendo tudo isso, vendo os sacrifícios, vendo o culto acontecer, as músicas rolarem, mesmo ele participando de todos os ritos do culto da época, ele não conhecia Deus. Então isso é importante. Diz assim: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Estava servindo ao Senhor, servindo. Então tem gente que serve e não conhece. Ele estava servindo ao Senhor, ajudando Eli. Versículo 7 diz assim: Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Então pode ser que a gente está aqui na igreja, talvez você, aí nesse caso eu vou me ausentar disso, tá? Mas talvez você, novo convertido, chegou há pouco tempo, às vezes você está fazendo tudo certinho e é para fazer, mas isso não credencia você a dizer que você conhece a Deus. Não credencia. Isso não é demérito, porque Samuel ainda era um menino. Talvez você ainda seja um menino na fé. Você pode ter lá sua idade cronológica bem avançada, bem vivido, mas na fé às vezes você é um menino. E ele não conhecia Deus. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu percebi aqui: na caminhada você vai precisar de pessoas para te ajudar a ouvir a voz de Deus. Porque o texto vem dizer que Eli foi essa pessoa. Eli foi a ponte. Eli foi aquele que ajudou. Mas ele não ouviu no lugar de Samuel. Ele foi a ponte. O 8 diz assim: o Senhor chamou pela terceira vez e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Versículo 9: por isso disse a Samuel, vai e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. O Eli foi uma ponte. Irmãos, permita que as pessoas sejam ponte de Deus na sua vida, para que você o ouça. Mas no final das contas, é você que vai ter que ouvi-lo. Ninguém vai ouvir Deus no seu lugar. Ninguém vai ouvir Deus no seu lugar. Uma coisa é alguém vir tomado, imbuído de graça, para falar algo de Deus para você. Mas no dia a dia, essa pessoa não está com você. Nesse dia quem está com você é o Espírito Santo de Deus. Então Eli foi a ponte para que Samuel ouvisse ao Senhor, mas não ouviu no lugar dele. E terceiro, mesmo que ainda sejamos inexperientes nesse assunto de ouvir Deus, cabe a nós manter discernimento. Porque ser inexperiente em ouvir a Deus é uma coisa, mas ter discernimento é outra. Porque nós temos discernimento para saber se é a hora de atravessar a rua ou não. Se é a hora de pegar algo cortante, na parte cortante. Nós temos esse discernimento. E por que para as coisas de Deus nós não temos discernimento? Aí a gente joga a culpa assim, porque eu sou inexperiente na fé. Não, você tem discernimento, você tem inteligência. Nós sabemos somar 1 mais 1, fazer conta. Ninguém rasga dinheiro aqui. Ninguém manda pix para conta errada. Rasgar dinheiro já é uma coisa, né? Ninguém manda pix para conta errada. Então você tem discernimento. Olha só o que o texto vem dizer. Versículo 10. Então o Senhor veio, chamou como antes e disse, Samuel, Samuel. Samuel respondeu, o teu servo está ouvindo. A gente precisa entender, irmãos, precisa ter discernimento, porque às vezes a gente fala assim, Deus está falando comigo, mas é coisa da minha cabeça. É um pensamento meu. Não, é coisa da minha cabeça. E Deus vai falar onde, irmãos? Fala para mim.
quando o meu e o seu profeta de estimação não está do nosso lado, ou não está atendendo no WhatsApp, Deus vai falar como com você? É aquele pensamento. Mas também você não pode achar que tudo que vem na sua cabeça é Deus. Cabe a você um discernimento. Olha só, o Eli, que foi ponte para ele ouvir a Deus, diz assim: quando o Senhor te chamar, você diz, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Mas olha como Samuel responde, fala, pois o teu servo está ouvindo. Por que o Samuel não falou, fala Senhor? Ele não falou, fala Senhor, ele falou, fala, porque o teu servo está ouvindo. Por que ele deixou de fora a palavra Senhor? Por que ele não obedeceu Samuel, Eli, em todos os detalhes? Porque ele teve discernimento, mesmo sendo um menino de 12 anos. Então, uma resposta razoável aqui, é que ele estava agindo com cautela. Opa, pode ser Deus falando mesmo, mas eu não vou falar, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Ele falou, fala, pois o teu servo está ouvindo. Ele deixou de fora a palavra Senhor. Às vezes, irmãos, cautela não faz mal a ninguém. Entenderam? Nem tudo é Deus. E nem tudo não é Deus. Precisamos de cautela. Deus está falando, mas nós precisamos de cautela. Talvez ele queria ouvir com mais profundidade, para ele ter plena certeza de que era Deus falando ao seu coração. Porque nós devemos aprender uma coisa: os nossos sentimentos, ele tem uma função: sensibilizar a gente, mas nunca direcionar a gente. Porque se Samuel fosse um rapaz emocionado, ele ia falar, fala Senhor, porque o teu servo ouve, e o Senhor é o Deus grande, altíssimo e poderoso. Ele estaria movido de emoção. Mas as nossas emoções não devem nos guiar. Não seja um crente emocionado. A emoção é algo que Deus colocou em nós, porque é o meio pelo qual Ele comunica ao nosso coração, mas não é ela que guia a gente. Quantos de nós emocionados não fizemos promessas? Dizemos que ia, não fomos. Quantos de nós emocionados dissemos, não é Deus falando, e no final das contas você percebeu que não foi Deus que falou, foi a sua emoção. Então Deus tem algo a dizer? Tem. Mas o Samuel já nos dá aqui algumas dicas, alguns toques. Eu preciso sim fazer com que a emoção sirva como um instrumento, mas não como uma bússola. Ela me desperta, mas não é ela que me guia. Mesmo que muitas vezes alguém, cheio de graça, imbuído de verdade, de Deus, fale. Mas você precisa ter esse discernimento, se é Deus mesmo falando. Amém, irmãos? Então tá bom. No senso comum da igreja, nós vamos embora para casa e nós vamos dizer, poxa, Deus falou hoje. E se você vier na terça, você vai dizer, Deus falou hoje. E se você vier domingo que vem, você vai dizer, Deus falou hoje. Se alguém te perguntar como é que foi o culto, foi uma bênção, Deus falou, Deus falou. É natural a gente dizer isso, Deus falou. Deus fala mesmo, irmãos, de inúmeras formas. Lembra que eu disse que a voz de Deus não é apenas um som que você capta? Deus fala na canção, Deus fala por meio da oração, Deus fala por meio de uma intercessão, Deus fala na porta, Deus fala aqui, Deus fala na sua casa, Deus fala. Deus fala na palavra, principalmente. Deus fala quando algum irmão vem orar por você, após a palavra, num apelo. Deus fala. Então é muito comum no nosso meio a gente dizer assim, Deus falou, e é verdade, Deus falou. Mas a pergunta é, qual foi a última, ou a primeira vez, não sei, que Deus falou aqui, ó, no seu coração, e que você sabe, e que você soube que era Ele? Porque eu pregar aqui, Deus está falando para a igreja, para os seus. Lembra?
palavras que são universais e atemporais, é para todo mundo, é para todo tempo. Mas eu estou falando, quando foi que Deus chamou você pelo nome? E você sabia que era Deus falando aqui, ó, no seu coração. E você discerniu plenamente, é Deus falando comigo. É Deus que está comunicando ao meu coração. E eu, como você agora, que está aí rastreando, a gente fica perguntando, cara, quando foi a última vez que Deus falou comigo? Sem intermediário. Quando foi que Deus falou comigo, sem ser pela palavra, sem ser por alguém? Quando foi que Deus falou comigo, só eu e Ele? Se é que houve alguma vez. E não tem problema, Samuel aqui estava estreando também. Mas quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus no seu coração? Eu queria, irmãos, que a voz de Deus fosse tão fácil quanto nós lêssemos a Bíblia. E quando eu digo isso, eu não estou diminuindo a palavra, porque a palavra de Deus é Deus falando. Amém? Uma vez um pastor foi interrogado, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Aí o pastor respondeu, leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir Deus falando. É verdade, mas eu estou falando quando Deus falou aí, ó, no seu coração, e o seu coração deu aquela aquecida. Foi isso que Samuel viveu. E com esse texto, a gente pode aprender 3 coisas. Que primeiro, Deus quer falar. Deus tem algo a dizer. Para mim e para você. Segundo, que eu e você precisamos nos colocar nesse caminho para que Deus fale. E terceiro, Deus quer falar ao nosso coração, porque Deus tem coisas para fazer em nós e por meio de nós. Amém? Em nós primeiro, e depois por meio de nós. Então tem 3 lições que esse texto nos deixa. Primeiro, você precisa ter a convicção que Deus fala. Porque se você não tiver a convicção que Deus fala, eu não estou falando que Deus não fala por meio dos outros. Porque às vezes você mais crê que Deus fala por meio dos outros do que com você. Você precisa ter essa convicção. Deus fala comigo. Deus fala comigo. Versículo 10, a parte B diz assim, Samuel respondeu, fala, pois o teu servo está ouvindo. Você precisa ter essa mesma convicção de Samuel. Deus fala comigo. Deus pode falar comigo. Quando eu voltar para casa, Deus pode falar comigo. Enquanto eu dormir, Deus pode falar comigo. Enquanto eu estou aqui, Deus pode falar comigo. Você precisa ter essa convicção. Você precisa passar a considerar que Deus fala com você. Porque às vezes a gente tem o complexo de cachorro que cai da mudança. Complexo de vira-lata. Que Deus fala com todo mundo, menos com você. Por que com você não? Por que com você tem que ter intermediário, tem que ter tradutor? Por que Deus não fala com você? Porque você não considera que Deus pode falar com você. E o Samuel, mesmo sendo menino, disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Deus fala com você por meio de sentimentos e pensamentos que são seus, mas não tem origem em você. Sabe o Stanislav Petrov lá? O pensamento de dizer não vou apertar era dele, mas estava baseado no quê? No que ele tinha lido. Que poderia acontecer alguma coisa que não fosse necessariamente um míssil nuclear. Então, Deus fala por meio dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Mas a origem desses sentimentos e pensamentos não vem de você, vem de Deus. Pois quem habita em você? O Espírito Santo. Então, irmãos, quando vier o pensamento e o sentimento, coloque na balança. E qual que é a balança? A palavra. Contradiz a palavra? Vai despregar aquilo que Deus está pregando? Então considera.
Considera que Deus pode estar falando por meio dos seus sentimentos, suas impressões. É Deus comunicando, irmãos. Porque se a gente ficar esperando uma voz audível, como uma voz que Samuel ouviu aqui, Deus pode fazer assim? Pode, mas Deus, pela sua soberania, não fala assim mais conosco, ou não fala assim costumeiramente. Ele vai falando dentro de nós, porque dentro de nós está o seu Espírito. Então, muitas vezes, aquele sentimento, aquele pensamento não é seu. Ele vem de você. Aliás, ele é seu, mas ele não vem de você, vem do Espírito que habita em você. Às vezes é o Espírito Santo falando, às vezes é o Espírito Santo trazendo um pensamento, às vezes é o Espírito Santo reforçando um sentimento, às vezes é o Espírito Santo te dando uma impressão. Você precisa considerar isso. E olha, irmãos, eu não estou falando para você ser um crente esquizofrênico. Sabe o crente esquizofrênico que ficou ouvindo vozes? Não dá uma de louco, mas também você precisa, com maturidade, com vivência, você vai aprendendo a discernir. Mas como? Com a primeira coisa: Deus fala. E Deus não fala só daqui para cá. Deus fala aí, dentro de você. Porque às vezes a gente fica buscando respostas no outro, e a resposta vai vir de dentro do meu e do seu coração, das impressões e sentimentos que Deus dá a mim. E como Deus pode falar comigo? Sonhos, visões, impressões, circunstâncias, portas que se abrem, portas que se fecham. É Deus falando. E você precisa entender: Deus pode falar comigo. Segundo, eu preciso dar atenção ao Senhor. Eu e você precisamos dar atenção. Não há nada mais desagradável. E se eu já fiz com alguém aqui, vocês me perdoem. De você estar conversando com alguém e a pessoa está no celular. A não ser que seja um caso de extrema urgência. Mas como é desagradável você estar falando com alguém e você sabe que a pessoa não está lá. E a gente precisa dar atenção a Deus. Mas você acabou de falar que Deus não fala, que Ele não tem desejo de ser ouvido. Não tem mesmo. Mas o que Ele tem para falar é importante. Então você precisa dar atenção. Porque quem perde não é Deus, é você. Eu e você precisamos dar atenção àquilo que Deus está falando, ou àquilo que Deus quer falar. Versículo 9 diz assim: por isso disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. A Bíblia vem dizer que ele voltou para a sua cama, ele voltou à situação onde ele estava. Então, irmãos, encontrar um lugar para ouvir a voz de Deus demanda tempo e paciência. O que eu e você pouco temos hoje: tempo e paciência. Não temos tempo porque a gente se enche de coisa para fazer, e não tem paciência porque tudo tem que ser a toque de caixa. E Deus não fala conosco a toque de caixa. Você precisa ter tempo e paciência. Uma coisa que eu estava lendo esses dias, o texto de Marta e Maria, é justamente sobre isso. Deus não fala em segundo plano. Sabe o que é segundo plano? Quando você está trabalhando no computador, você põe no YouTube, deixa rodando o vídeo, minimiza a página, e o YouTube está em segundo plano. Você está trabalhando, mas você está ouvindo. Em primeiro plano está o seu trabalho, em segundo plano está lá o conteúdo que você está ouvindo no YouTube. Deus não fala em segundo plano. Deus não fala. E Marta e Maria é esse exemplo. Você acha que a Marta não estava ouvindo o que Jesus estava falando? Estava. Mas quem estava em primeiro plano? A tarefa. E quem estava com a tela minimizada? O que Jesus estava dizendo. Mas Maria não. Maria colocou Jesus em primeiro plano. Sentou-se aos pés dele e ficou ouvindo. E o que ficou em segundo plano? As tarefas.
Então você precisa, eu preciso dar atenção para Deus. Não é segundo plano. Não é um podcast enquanto eu malho, lavo a louça, cozinho. Você está recebendo, você está até recebendo, mas você não está prestando atenção. Eu não estou prestando atenção. Então não tem essa, irmãos, de Deus em segundo plano. Deus com a tela minimizada. Não vai rolar. Deus não vai dizer. Porque a ordem de Ele é volte para a cama, fique lá, e quando Ele chamar, você fala, fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Estou prestando atenção. Deus não fala comigo, com você, com tela baixada. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês leram esses dias uma matéria, que todas as plataformas de streaming, se você tem Netflix, Amazon, e você vê filme, eles leram você, eles leram a mim. E para quem gosta de ver filme de explosão e ação, beleza. Eu também gosto pra caramba. Mas quem gosta de ver filme que tem mais diálogo, você vai ver que o roteiro está empobrecido. Você sabe por quê? Porque eles perceberam que eu e você, enquanto assistimos filme, estamos mexendo no celular. E aí eles mudaram todo o processo de roteiro. Desculpa o termo, eles emburreceram os filmes. Para que você seja capaz, de, enquanto mexe no celular, vocês mulheres ficam lá na Shopee, na Amazon.com, no Mercado Livre, você não perca aquilo que o filme está rolando. Aí repete muitas vezes as falas, aquelas falas bem reduzidas. Deus não vai fazer isso com a gente. Deus não vai empobrecer a mensagem. Não vai. E aí eu e você precisamos entender que eu preciso dar atenção àquilo que Deus está dizendo, porque entre o que Deus tem para dizer e o que o mundo lá fora tem para dizer, irmãos, eu fico com aquilo que Deus tem a dizer. E não importa o que Deus vai dizer para mim, o que Ele quer dizer é importante, porque vai gerar cura, transformação e renovação. Deus tem algo a dizer, mas eu preciso entender que eu preciso dar atenção ao Senhor. Olha que interessante. O Eli disse assim para Samuel: volte e se Deus falar. Ele não falou, volte para a cama que Deus vai falar. Ou seja, pode ser que a voz venha assim que você deite, pode ser que a voz venha no final da noite, pode ser que a voz venha só na noite seguinte. Mas o Eli disse assim para Samuel: se o Senhor falar, se a voz te chamar. Samuel volta para sua cama e permanece disponível e atento. Se ele dormiu, não importa, ele estava atento. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sexta para sábado, minha mãe passou mal, foi para o pronto-socorro, ficamos lá até de madrugada. A Alessandra acabou ficando um pouco mais, porque eu precisava voltar, que eu tinha um negócio do trabalho para fazer, e eu dormi. Mas eu dormi com o meu celular ligado, e a hora que o telefone tocasse, eu ia, na hora eu ia despertar. Sabe esse modo de dormir, mas estar ligado? É assim que eu passei a noite. Se tocar, eu sei. Eu não sei se Samuel voltou a dormir, ou como um adolescente ansioso, ficou na expectativa, Deus vai falar, eu não sei. Mas ele voltou, e ele ficou prestando atenção. Em tudo ele falou, pode ser Deus ali, pode ser Deus ali, pode ser Deus ali. Ele ficou assim, ligado. Porque ele entendia que aquilo que Deus ia falar era importante. Ele estava disponível e atento. Então, duas coisas aqui sobre darmos atenção para Deus nós precisamos nos distrair menos, irmãos. Nós precisamos nos distrair menos, nós estamos distraídos. Eu estou distraído. Nós estamos distraídos. Eu não estou dizendo distraído na sua espiritualidade, mas é distraído com tanta coisa para fazer, com tanta coisa para ouvir. Distraído, o mundo muito barulhento. Não sei se você percebeu, o mundo é barulhento demais, irmãos. A gente está silencioso, né? Não está. Tem barulho aí que os nossos ouvidos já se acostumaram. Eu gosto muito de pesquisa. Você pode até me chamar de Zé Pesquisa. Eu gosto. E eu vou dar uma pesquisa que saiu esses dias aí lá nos Estados Unidos. Você vai falar, mas por que nos Estados Unidos? Porque a gente ainda não tem essa competência de fazer pesquisa como eles. O dia que o brasileiro tiver, a gente fala. Mas foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos inteiro, um país que é
quase em extensão territorial, um pouco maior que o Brasil, só tem 3 lugares nos Estados Unidos que você consegue ficar sem ouvir nada durante 15 minutos. Passou de 15 minutos, acabou. O nosso mundo é barulhento. A nossa casa é barulhenta. Fala a verdade. Quantos de nós temos dificuldade de ficar sozinho, sem ouvir nada? Tem que ter um podcast, tem que estar rolando no YouTube, tem que estar vendo no jornal. Quando foi que eu e você paramos, desligamos tudo e ficamos sozinhos? Eu, você e Deus. Mas a gente não ouve Deus. Porque está falando do candidato A, do candidato B, da guerra lá, da guerra cá, da economia, do Big Brother, da Fazenda, do time de futebol, do sei o que lá, e papapá. E a gente sempre está distraído. E a gente acha que isso não afeta a nossa espiritualidade, que isso não afeta a minha comunhão com Deus. Como que eu vou ouvir Deus? Como que eu e você vamos ouvir Deus? Se a gente sempre precisa ter um barulho no nosso ouvido, para a gente não ficar sozinho com a gente mesmo. E às vezes Deus fala conosco quando está eu e você sozinhos, quando eu estou comigo mesmo. Aí eu vejo minhas mazelas, meus pecados, minhas imundícies, aí Deus vem e fala. E aí Deus vem e comunica. Mas a gente precisa dar atenção para aquilo que Deus fala. Então, sabe, irmãos, não tenha pressa naquilo que Deus não colocou prazo. Não tenha pressa naquilo que Deus não colocou prazo. Se Deus não colocou prazo, não tenha pressa. Só se mova quando Ele falar. Só assine quando Ele falar. Só diga sim quando Ele falar. Não tenha pressa, irmãos, naquilo que Deus não colocou prazo. Porque se Deus não colocou prazo, é porque Ele está construindo algo em mim. Desde que eu dê atenção para aquilo que Ele tem para dizer. E terceiro, para não ser redundante, eu preciso mostrar a Ele que o que Ele diz importa. Dar atenção, ok, até o Senhor começar a falar. Às vezes a gente é assim, a gente espera a pessoa começar a falar. Quando a pessoa começa a falar, a gente já... Mas é mostrar para Deus que o que Ele vai dizer é importante. De novo, verso 10, parte B. Samuel respondeu: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Repare que somente que depois Deus falou Samuel, Ele não falou Samuel, tenho algo para te dizer. Ele falou Samuel, Ele esperou uma resposta. Deus fala, pois o teu servo está ouvindo. Somente depois que Ele disse fala, que Deus começou a comunicar com ele. Essa expressão, irmãos, que está aqui no texto, no original, no texto original que foi escrito, carrega um sentido muito mais profundo do que, eu vou escutar o que você está falando. Mas traz o sentido de total capacidade de processar aquilo que a pessoa está falando. Sabe quando a pessoa fala e você esmiuça a palavra que a pessoa está falando? Você separa as vírgulas, as vogais, as sílabas. É processar o que a pessoa está falando. Não é só escutar, não. É meditar, é parar, prestar atenção. Que palavra por palavra, frase por frase, parágrafo por parágrafo, tem importância. E foi isso que Samuel estava fazendo ali. Samuel estava expressando a sua prontidão naquilo não só que Deus iria falar, mas o que Ele iria falar. Se nós não nos dispusermos a ouvir tudo o que Deus tem a dizer, no fim, nós não ouviremos nada do que Ele tem para dizer. Se eu e você não nos dispusermos em ouvir a tudo o que Deus tem para dizer, no final, nós não vamos ouvir nada do que Ele tem para dizer. Porque, irmãos, Deus só comunica aos corações daqueles que estão desejosos em ouvi-lo. E Deus quer falar no nosso coração. Às vezes Deus me chama, Fernando, e eu. Às vezes Deus chama você. E a gente se dispersa. Tá bom, Senhor, fala aí. Fala que eu vou fazendo. Samuel estava totalmente submisso.
nada mais importava. A grande pergunta é: o que vale mais, irmãos? O que o mundo está dizendo? Quando eu digo mundo, estou dizendo esse tempo que a gente vive. O que vale mais? Saber quem são os ministros do Supremo Tribunal? Quem vai ser o candidato à presidência? Quem vai ser o presidente do banco tal? Se o Brasil vai ganhar a Copa? Se o Neymar vai ser convocado? O que vale mais para você? Ou o que Deus tem a dizer? Quando Samuel disse: Senhor, fala porque eu estou ouvindo, é um profundo desejo de ouvir o que Ele tem a dizer. E é isso que Deus está construindo na gente. Sabe esse tempo de silêncio que o povo estava? Deus foi criando sede no coração do povo. Porque Deus não falava mais. E as visões eram raras, a ponto que quando Deus terminou de falar com Samuel, Eli no dia seguinte chamou ele desesperado, dizendo: me fale o que Deus te disse e não me esconda nada. Às vezes, irmãos, Deus se cala para criar em mim e você essa sede. Porque às vezes o que Deus usa os nossos irmãos da comunidade para falar conosco, eu não vou dizer algo genérico no sentido de qualquer coisa, mas às vezes é naquela coisa genérica, do cuidado, da provisão. Mas às vezes aquilo que a gente precisa ouvir mesmo, Deus não quer falar às vezes pela boca do outro, Deus quer falar com você. E às vezes a gente fica, Deus não fala, mas você precisa se colocar nesse lugar. Então a minha oração é que o Senhor fale. Minha oração é que Deus encontre um lugar no meu e no seu coração essa semana para falar. Para dizer coisas profundas e grandes que eu não sei, assim como Ele disse para Jeremias. Ele disse: clama a mim, eu vou te responder. E eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Às vezes a gente está falando com Deus coisas que a gente supostamente sabe, mas Deus vem e diz: não, você não sabe. Mas você precisa clamar. Você precisa ter fome, desejo, interesse. Você precisa crer que eu falo com você, que eu sou capaz de falar com você. Deus fale ao nosso coração para que Ele gere vida, sentido e propósito. Que Deus fale ao meu coração e ao seu coração para que Ele venha nos curar, que Ele venha nos sarar, que Ele venha endireitar os nossos caminhos. Quais são os sentimentos, pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito? Eu preciso saber. Você precisa saber. Nós precisamos saber. E Deus tem algo a dizer. Então que você volte para casa hoje dizendo a mesma frase que o Samuel disse, acrescentando a palavra Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor, pois o Fernando está ouvindo. O Gabriel está ouvindo. Fala, Senhor, pois o Oswaldo está ouvindo. Fala, Senhor, porque o Cris está ouvindo. Fala, Senhor, porque a Virgília está ouvindo. Fala, Senhor, porque a Luciene está ouvindo. Fala, Senhor. Fala porque a igreja está ouvindo. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer. Deus tem algo a dizer. Amém? Nos colocamos de pé. Eu queria fazer uma oração. Feche os seus olhos. Concentre-se no Senhor, no seu espírito. Pai, nós estamos aqui, Senhor, a tua igreja, os teus filhos. E assim como esse silêncio que está aqui, Senhor, nesse ambiente, e eu quero crer que é um ambiente, é um silêncio de reverência, de constrangimento, porque eu sei que a tua palavra nos constrange, não nos envergonha, mas nos constrange.
Eu sei, Deus, que talvez esse silêncio aqui é um silêncio de quem está meditando, está pensando. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha sobre nós nessa noite e venha romper o silêncio, Senhor. O silêncio da nossa casa, do nosso quarto, o silêncio da nossa vida cotidiana. Talvez, Senhor, nós não estamos ouvindo o Senhor na nossa vida. Talvez nós não estamos ouvindo o Senhor nos chamar pelo nome. Talvez não temos ouvido o Senhor nos chamar para perto. Ah, Senhor, muitas vezes isso é fruto da nossa desobediência, muitas vezes é fruto do nosso relapso, é fruto, Senhor, da nossa ignorância, é fruto da nossa tristeza, da nossa apatia, é fruto do nosso cansaço, é fruto das nossas dores, Senhor. São muitas razões, mas nenhuma delas, Senhor, podem justificar o silêncio da Tua voz na nossa vida. Por isso eu venho te pedir, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, que assim como Elias foi capaz de discernir a Tua voz num vento quase inaudível, inaudível a todos, num vento suave, que o Senhor venha soprar no nosso ser, no nosso coração, a Tua voz, nos chamando para perto, nos chamando para oração, nos chamando para a leitura da palavra, nos chamando, Senhor, para uma vida de devoção, nos chamando para uma vida de renúncia, nos chamando para uma vida, Senhor, uma vida que exale o Teu perfume, numa vida, Senhor, de silenciar aquilo que nos distrai, nos chamando para um tempo, Senhor, um tempo a sós. Que a Tua voz venha ao nosso interior hoje, Deus, e nos chame pelo nome, porque todas as vezes que o Senhor nos chama pelo nome é porque o Senhor tem algo a dizer, o Senhor tem algo a revelar, o Senhor tem algo a mostrar, o Senhor tem um caminho para apontar, o Senhor tem uma resposta a dar, o Senhor tem algo para revelar, o Senhor tem algo para abrir diante de nós, Senhor. Senhor, diante do Senhor nessa noite aqui, nessa igreja, há tantos cenários, tantos problemas, tantas possibilidades, tantas circunstâncias, tantas lutas, tantas ansiedades, Senhor. Quantas coisas o Senhor não tem a dizer para nós que estamos aqui? Quantas coisas o Senhor quer revelar ao nosso coração, Senhor? Quantas coisas o Senhor quer nos mostrar que nós devemos deixar ir, que nós devemos liberar, que nós devemos abraçar, que nós devemos perdoar, que nós devemos dar o segundo passo, dar a segunda milha. Quantas coisas, Senhor, no Senhor tem a dizer, que nós temos que dar um passo de fé, que nós temos que colocar o nosso pé no Jordão. Quantas possibilidades o Senhor tem a ministrar aos nossos corações, Senhor, de tantas coisas que o Senhor tem a dizer. O Senhor tem algo a dizer, Deus. O problema nunca está no Senhor, o problema está em nós. Então o Senhor vem nessa noite e nos limpa. Vem nessa noite, Senhor, e tira todo o excesso de barulho, de interrupções, de ruídos que nos impede de ouvir a Tua voz, Senhor. Se for a televisão, se for o podcast, se for ouvir muito a voz do mercado, da política, da vida, dos amigos, do futebol, Senhor, eu não sei o que está impedindo de ouvirmos a Tua voz, mas o Senhor sabe. E que o Senhor traga ao nosso coração: filho, filha, é isso. Se abstenha por uns dias, tire totalmente isso. Senhor, o Senhor é capaz de dizer ao nosso coração, e nós não temos dúvida de que é isso que está sendo barreira de ouvirmos a Tua doce, poderosa, amorosa voz. O Senhor tem algo a dizer e eu quero ouvir. O Senhor tem algo a dizer a mim, Senhor, e eu quero ouvi-lo. Eu sei que o Senhor tem algo a dizer aos Teus filhos, e eu quero crer que os Teus filhos também estão desejosos em ouvir a Tua voz. Rompe o silêncio, Deus. Rompe o silêncio, Senhor. Nós não precisamos de homens. Senhor, a Tua palavra diz
que nós somos todos sacerdotes, sacerdócio real de todos os santos. Todos nós somos sacerdotes, todos nós temos livre acesso, todos nós podemos buscar e invocar o teu nome e ouvir o Senhor dizer: Deus, glória a Deus pelos teus filhos e pelas tuas filhas, que são os teus instrumentos para falar ao nosso coração, para comunicar ao nosso coração, mas muito mais do que falar por meio de, o Senhor quer falar diretamente ao nosso coração. O Senhor quer trazer a palavra diretamente ao nosso coração, diretamente ao nosso mais profundo, o mais profundo do nosso ser. Deus, e no nome de Jesus, que toda a hoste maligna, Senhor, que toda a barreira demoníaca que se coloca diante de nós, tentando nos distrair, Senhor, muitas vezes com coisas lícitas, muitas vezes com coisas nobres, com coisas importantes, Deus, que o diabo tem a capacidade de fazer com que aquilo vire nosso foco, Senhor, que o nosso olhar, que o nosso coração, que os nossos ouvidos estejam voltados para o Senhor, porque é o que sai dos teus lábios. O Senhor disse a Satanás que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então, Deus, aquilo que gera vida, aquilo que quebra maldições, aquilo que faz o deserto florescer, é o que sai dos teus lábios, Senhor, e é essa palavra que nós ansiamos em receber. Fala, Senhor, nessa noite, que o silêncio seja quebrado, e que a tua voz fale ao mais profundo do nosso ser. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos nesta expectativa, de que quando o Senhor nos chamar, a gente corra ao teu encontro, Senhor, para ouvir o Senhor falar, porque aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor diz, importa. No nome de Jesus, Pai, é o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Amém. Obrigado, irmãos, por me ouvir. Que vocês, quando forem orar, orem por nós. Nós estamos numa estação muito especial em casa. E eu conto com as suas orações. Sempre que lembrar de mim, da Alessandra, da Clara, ore por nós. Deus está fazendo coisas muito grandiosas. E a gente precisa da oração dos irmãos. Vocês são a minha família, vocês sabem, né? É igual parente, não mora na mesma casa, mas é família. É até bom, né? Porque briga menos, não é? Vive muito com o primo, briga. Quando o primo do interior vem, não briga. Mas esteja orando por nós, amém? E em breve a gente se vê de novo e a gente vai vendo. Não se esqueça dos seus aniversários, pode me chamar, vai estar lá. Estaremos lá com todo prazer. Dando um abraço em vocês. Deus abençoe, tá bom? Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Obrigado, viu, pastor Fernando, Alessandra, por essa palavra tão especial. Que nós possamos sair daqui essa noite atentos, longe das distrações e preparados para fazer como Samuel. Fala, quero ouvir. Amém. Quero desejar uma semana abençoada a todos vocês, uma semana próspera, uma semana na presença do Senhor, uma semana com boas notícias, uma semana que a paz do Senhor venha descer sobre o lar de cada um de vocês, uma semana em que as promessas do Senhor venham se cumprir na vida de cada um de vocês, e que por onde vocês passarem, por onde vocês colocarem os pés, que a bênção do Senhor esteja com vocês. Assim como a bênção do Senhor estava com José, a bênção do Senhor está com cada um de vocês. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus,
e as consolações do nosso amigo fiel Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, aplauda o Senhor. Glória a Deus.